Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindo à nossa unidade 4, a nossa última unidade da trilha de JavaScript, porém super importante, onde a gente vai abordar principalmente o tema de armazenamento de dados local na máquina dos usuários, ok? Bom, mas como sempre, né? Toda primeira aula de uma unidade, a gente faz uma revisão rápida da unidade anterior para que você possa estar alinhado e possa acompanhar de uma forma melhor, focado, o que a gente está fazendo nessa unidade, ok? Vamos lá? O que a gente trabalhou? A gente trabalhou vários conteúdos e conceitos, mas o principal foi a manipulação do DOM, né? Então a gente aprendeu que o DOM ele é uma estrutura, que é todo o código HTML carregado em memória pelo navegador, e a gente pode ter acesso a esse DOM recuperando elementos, como a gente já estava fazendo em todas as aulas praticamente. Só que além disso eu posso alterar essa estrutura. Quer dizer o seguinte, eu posso adicionar novos elementos, inputs, H2, divs, tables, linhas de tabelas, tá? Até seções se a gente quiser, dentro desse DOM de uma forma dinâmica utilizando o JavaScript, ok? E aí então o que a gente fez na unidade anterior? Então a gente fez com que tudo que o usuário cadastrasse, como os itens que foi consumido daquele bar ou naquele restaurante, ele virasse um elemento de uma lista que a gente está mantendo como um banco de dados interno, mas também a gente utilizou manipulação do DOM para adicionar esse novo elemento dentro de uma página HTML. Quando eu falo elemento, eu estou falando de tags, ok? Então aqui a gente criou uma tag do tipo TD, que é a célula, é a coluna de uma tabela. Alteramos o conteúdo que vai ser impresso dentro dessa tag. Então a gente criou um TD, uma tag TD para guardar a informação de quantidade, uma tag TD para guardar a informação do produto que foi consumido, uma tag TD para guardar a informação de valor que foi consumido, e a gente também criou um botão que vai servir para a gente excluir aquele item caso a gente não tenha consumido, caso, por exemplo, pode ter acabado esse item no restaurante e aí depois que o garçom te avisou, você remove ele da lista. Então a gente criou um botão para isso, adicionou um evento a ele, e aí quando essa pessoa clica nesse botão, a gente remove da lista de dados e a gente remove também da nossa árvore de elementos DOM, né? Ou seja, a gente remove de uma forma dinâmica todo o elemento que é aquela linha daquela tabela, com aquele item. Esse elemento é uma tag, então a gente remove em tempo de execução de uma forma dinâmica, ok? Vamos ver como é que isso tudo funciona, para a gente poder relembrar? Então eu vou atualizar aqui a minha página. Vamos dizer que a gente consumiu um Guaraná, quantidade 1, um valor de R$5. Então quando eu adicionar, ele vai inserir esse novo dado na minha lista interna, que é o meu controle de banco de dados, e vai adicionar uma linha na minha tabela bem nesse local, ok? Então eu adicionei, está lá a nova linha, tanto que se eu analisar esse elemento, então vamos abrir aqui a seção, a minha div, então aqui eu tenho uma tabela, dentro dessa tabela tem aqui o meu elemento tr que eu adicionei de forma dinâmica. Dentro desse elemento tr eu tenho as colunas, tds, tem um td com um botão, com o ID e o texto, e quando eu clicar nesse botão, esse elemento tr que foi adicionado, ele vai ser removido da minha página e também da minha lista. Tá? Vamos colocar mais um aqui. Coca-Cola. E vou adicionar. Então eu tenho aqui os meus produtos sendo adicionados dinamicamente no meu HTML, ou seja, o DOM está sendo alterado, eu estou adicionando novos elementos, e eu também posso alterar esse DOM também removendo elementos. Olha, esse Coca-Cola, por algum motivo eu não consumi, então eu vou remover dessa lista. Então quando eu clico no botão, ele remove de uma forma dinâmica todos aqueles elementos HTML que a gente criou no DOM em tempo de execução. Ok? Então esse foi um resumo do que a gente viu de importante na unidade anterior, tá? Mas olha só um problema que a gente tem aqui. Toda vez que eu atualizo a página, eu perco
os itens que eu consumi. Então, vocês já viram nas videoaulas da unidade passada que eu teria todo o teste que eu ia fazer, eu tenho que atualizar a página, cadastrar os produtos aqui, para que eu possa conseguir fazer algum teste. E agora, com essa unidade, o foco nosso é trabalhar com o armazenamento local de dados na máquina do usuário. Então, dessa forma, eu vou conseguir armazenar essa lista de itens que eu consumi. E se por um motivo qualquer eu fechar a página ou clicar no botão atualizar, essa lista vai permanecer, porque eu vou ter armazenado ela no local. Depois, quando eu atualizar a página, eu recupero essa lista armazenada e exibo os itens na lista. Então, o foco nosso dessa unidade 4 é mostrar para você como que funciona o HTML5 e essas funcionalidades que ele nos fornece de armazenar dados local na máquina do usuário. Tá ok? Vamos lá, então, acabei de falar que são novas funcionalidades do HTML5. Isso quer dizer que o HTML5 já não é só uma linguagem de marcação. Ela é uma linguagem de marcação que trouxe aí uma novidade, que é a novidade de tags semânticas, section, nav e outras tags que servem para que a gente organize melhor o nosso conteúdo, mas também ela traz uma série de funcionalidades, ou seja, não é só tag de marcação, já é funcionalidades prontas e essas funcionalidades elas vêm no formato de APIs, que são códigos prontos que a gente utiliza JavaScript para poder estar já aproveitando desses códigos prontos que o HTML5 fornece para a gente, ok? Vamos dar uma olhada nos principais APIs que o HTML5 nos fornece. Eu vou abrir aqui um slide, coisa rápida, tá? Para apresentar algumas funcionalidades que essa versão do HTML está nos fornecendo. Essas funcionalidades que eu estou mostrando para vocês e que você acessa também no material escrito, elas são as principais, não quer dizer que são as únicas. Então, lá no material escrito, você vai encontrar referências para que você possa consultar, conhecer todas as funcionalidades que o HTML5 disponibiliza para nós que somos devs. E com isso, o que a gente ganha? Agilidade, facilidade no desenvolvimento. Então, vale muito a pena você ler o conteúdo da unidade e também consultar o material de apoio que a gente coloca para vocês lá, tá certo? Quanto mais vocês estudarem, melhor dev vocês vão ser. Mas vamos lá. O que a API, o que o HTML5 fornece de novas funcionalidades? Por exemplo, ele nos fornece API para a gente manipular arquivos. E essa manipulação de arquivos pode ser feita dentro de um computador normal, desktop, notebook, pode ser feito também no celular, smartphone, tablets e por aí vai. Olha aqui o form, lembra que eu falei para vocês nas outras aulas que o form ele é um objeto especial, né? Não é só uma tag normal, então ele também foi adicionado como funcionalidade extra no HTML5. Por isso que a gente consegue fazer certas coisas, como que a gente já fez, de uma forma mais ágil, utilizando o form. Mas a gente tem APIs que permite a gente capturar o nível de luminosidade, o nível de luz que a gente tem no ambiente. Então, geralmente essa API a gente utiliza quando a gente está trabalhando com dispositivos móveis. A gente tem a API que permite a gente checar o estado da bateria, ou seja, o quanto de bateria eu ainda tenho, também é muito utilizado em dispositivos móveis. Canvas 2D, que a gente pode desenhar. Então, agora você consegue criar um quadro onde você desenha como se fosse um paintbrush, né? Isso tudo já está pronto, você vai utilizar HTML5 e JavaScript para poder deixar ele da forma com que você precisa na sua aplicação. A gente tem funcionalidades de geolocalização, que é muito importante, né? Principalmente para aplicações onde você precisa capturar, né, a localidade atual da pessoa que está utilizando a sua aplicação. Ou seja, tem uma série de APIs que vale muito a pena você dar uma olhada. Qual que é o foco da nossa unidade 4? É trabalhar com a Web Storage, tá? Que é uma API do HTML5, ou seja, é um conjunto de funcionalidades do HTML5 pré-prontas,
né? Ou seja, você vai ter que otimizar essas funcionalidades para ela atender o seu propósito da aplicação, mas já tem muita coisa pronta, facilitada para você. Então o foco nosso é o Web Storage, onde a gente vai armazenar dados localmente na máquina do usuário. Então dessa forma a gente consegue armazenar dado, recuperar dado, então toda vez que a nossa aplicação for atualizada, a gente não perde os dados que já foram inseridos ou que foram modificados anteriormente. Então, o Web Storage é a API foco de estudo dessa nossa unidade. E tem muita coisa legal, por exemplo, como gravar dados, que a gente vai precisar gravar, que é a lista de consumo que o usuário fez, e também a parte de sessão, que geralmente a gente utiliza para armazenar dados de login em uma aplicação. Então, nós vamos também desenvolver uma página de login, onde a gente vai pedir para o usuário colocar uma senha, né, um nome de usuário e uma senha, e aí a gente vai verificar se está logado ou não. Isso a gente faz através do Session Storage. Tudo isso a gente vai estudar na unidade 4. Então, não perca o próximo vídeo, onde a gente vai começar a trabalhar com essas funcionalidades do HTML5 e o armazenamento local. E eu aguardo você lá. Até mais.